espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou aguardando só Pastor Robson entrar ali pelo Face, porque nós já estamos aqui no Instagram. O Face está demorando um pouco ali, né? A solicitação dele não chegou aqui ainda, mas estamos aguardando a solicitação pelo Facebook, que ele entre aqui conosco. E nós queremos aqui, inicialmente, louvado seja o nome do Senhor. Agora testamos tudo direitinho. O Facebook entrou, o Instagram também, mas nesse momento a solicitação pelo Facebook nós estamos aguardando. Pastor Robson, Egon Robson está precisando a solicitação aí pelo Facebook para nós iniciarmos aqui. Para ele já está aqui, solicitação, aqui, ó, adiciona, ok? Agora, né, tanto no Facebook como no Instagram, glorificado seja o nome do Senhor, né? Está com, opa, paz do Senhor, boa noite, querido pastor. Que Deus abençoe. Vamos começar, iniciar a nossa live hoje.
pedindo a Deus do céu que nos ajude, que nos dê a grandiosa graça para podermos falar aquilo que todos querem ouvir através da presença do Espírito Santo. Eu quero dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande estar recebendo aqui mais uma vez Robson Magalhães Saraiva, né? No Face dele só tem até Magalhães, mas ele é Saraiva. Que Deus abençoe, é um grande pastor, meu filho. Deus abençoe grandemente, que Deus possa nos ajudar hoje aqui nessa grande live, que eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar do que nós vamos falar aqui, porque inclusive o tema de hoje é um tema concernente a toda essa situação que nós estamos vivendo. É uma pergunta, o tema é uma pergunta. Deus está no controle das pandemias? Nós temos que entender que nós vamos falar de uma pandemia ao invés de a pandemia é uma enfermidade que ela é expansiva, ela se expandiu em todo o universo, ela não é localizada como uma endemia, uma epidemia. A epidemia, ela tem o seu território, mas nós estamos falando hoje aqui, vamos falar da pandemia, que já se alastrou por todo o universo, ou seja, não tem um país que ainda não conheceu o coronavírus ou o Covid-19. E nós queremos, hoje aqui, muitas perguntas, pastor, prepare aí, porque muita gente, eu pedi ao Espírito de Deus que eu fizesse as perguntas de acordo com aquelas perguntas que as pessoas gostariam de estar aqui diante de nós fazendo. Então eu quero as tuas saudações iniciais, que Deus abençoe. Tenho certeza que muita gente, Imperatriz em Balsa também está nos acompanhando, o Brasil todo nos acompanhando, a Argentina nos acompanhando, as pessoas na França nos acompanhando. Então nós temos aqui, graças a Deus, hoje uma audiência muito boa, e nós queremos que só o Espírito de Deus esteja em nós para que a gente possa responder aquilo que o Senhor gostaria de responder em nós. Que Deus abençoe, pastor. Boa noite. Boa noite, meu Pai, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando neste momento. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder participar mais uma vez dessa live, para podermos juntos compartilhar da palavra de Deus. Ainda mais falando de um tema tão recente, tão pertinente. Eu tenho certeza que o Senhor tem reservado muitas coisas para o elevo das nossas almas nesta noite, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Vá lá no seu WhatsApp, convide a sua família, os seus amigos, os seus irmãos, e vamos ter uma noite abençoada na presença de Deus. Glória a Deus. Pastor Robson, nós estamos passando pelo momento muito dificultoso, né, para todos nós, para todos aqueles que estão. E me veio assim uma expectativa de falar sobre essa pandemia de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós começamos fazendo uma pergunta: Deus está mesmo no controle dessa pandemia? Porque todos nós sabemos que tudo que a gente, principalmente quem conhece a palavra de Deus, nós sabemos que tudo está no controle de Deus. E eu estava pensando aqui, eu até disse que essa pandemia, esse Covid, ele não faz acepção. Inclusive nós temos aí vários colegas que já partiram, né, em consequência dessa enfermidade, desse Covid. E me chamou a atenção quando eu estava lendo aqui, quando relata sobre a Pertes vinda até a terra. Nós vimos aqui que está em Êxodo, a partir do capítulo 9, a partir do capítulo 8 de Êxodo. A gente viu ali aquelas pragas que foram cometidas no Egito. Nós vimos ali Deus tirando, separando o povo dele. Enquanto que agora, nesse momento, no Covid-19, o povo de Deus tem também
sido tocado por essa peste, por essa praga. E quando eu olhei aqui o capítulo 9, o Senhor, ele tinha uma direção das pragas do Egito. Ou seja, era o povo ímpio, o povo idólatra, o povo que não queria nada com o Senhor. Então, o Senhor fez aquela separação. Mas agora, pastor Robson, por que o Covid-19 alastrou-se por todo o universo, tocando em pessoas crentes? E nós vamos fazer várias perguntas, porque até os crentes vão fazer para nós essa pergunta, tocando em várias pessoas crentes, pessoas pastores que partiram já para o Senhor, por consequência dessa peste, dessa praga. E a pergunta é essa: se você vê no capítulo 9 de Êxodo, está dizendo que, bem no capítulo 9 diz assim: a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. O Senhor, porém, fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. O que aconteceu é que a peste atingiu apenas o gado do Egito. Nós vamos ver mais tarde também, continuando com as pragas, que também a morte não tocou no povo judeu, mas tocou no povo do Egito, diferentemente do que nós estamos vivendo hoje. Então, aqui, a gente sente no capítulo 9 de Êxodo, que houve sim um controle do Senhor, de não deixar, de não permitir que a praga, que a peste chegasse até o seu povo. Mas agora nós vimos aqui uma pandemia, que é, como eu já disse, né, é uma enfermidade que está abrangindo todo o universo e não está escapando nem os homens e as mulheres de Deus de serem tocadas por ela. E aí começa a questão. As pessoas perguntam: Deus está mesmo no controle dessa pandemia ou ela tomou rumo que não tem controle nenhum? Boa noite, quero começar fazendo essa pergunta ao pastor. Amém, amém. Eu imaginava que iniciaríamos dessa maneira por conta de muitos questionamentos que têm sido feitos ultimamente. É bem verdade que essa pergunta é uma pergunta retórica. Nós sabemos que Deus continua, sim, não só no controle dessa pandemia, mas como no controle de todas as outras coisas. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Quando nós observamos lá em Êxodo, quando aquelas pragas atingiram o Egito, ali foi para cumprir um propósito específico de Deus, que era libertar o seu povo da escravidão. E por conta disso, Deus poupou a vida dos judeus, dos hebreus, e atingiu os egípcios para, naquele momento, mostrar para os egípcios quem era Deus. Você percebe que aquelas pragas, elas atingiram principalmente aquilo que os egípcios mais valorizavam, que eles mais idolatravam. E Deus estava mostrando ali a sua glória. E a gente precisa compreender, num momento como esse que nós estamos vivendo, é que Deus, ele não trabalha pelo acaso, pela sorte. Deus trabalha com propósitos. Em tudo, Deus tem o seu propósito. Deus tinha um propósito para aquele tempo, poupou os hebreus, poupou o seu povo, e Deus tem um propósito para este tempo. É bem verdade que muitos irmãos têm sido atingidos, afetados, outros, inclusive, têm partido para o Senhor, mas nós não podemos perder esta convicção de que Deus ainda continua no controle. Sim, Ele permanece no controle, Ele tem o domínio, né? Ele não perde o governo, Ele não perde o controle da situação, parecendo assim que está um trem desgovernado, mas na verdade não. Deus está cumprindo o seu propósito. Nós precisamos crer nisso, porque é isto que a palavra de Deus nos garante. O que está acontecendo hoje é um cumprimento
da palavra de Deus. É um cumprimento do que a própria Escritura, o que o próprio Cristo, o que o próprio Jesus já nos advertia que aconteceria nos últimos dias, e nós precisamos estar alertas. É verdade. Então, continuando, porque as indagações são... As pessoas perguntam assim, mas pastor, eu estava na igreja, eu estou na igreja, estou orando, estou buscando, e de repente lá em casa virou algo terrível, ninguém escapou, minha preocupação é com fulano, minha preocupação... E as pessoas sempre ficam perguntando, principalmente aquelas que não conhecem as Escrituras. Nós estamos falando com pessoas que estão aqui no Escritura e também que não conhecem a Escritura. Mas por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus não livrou, também como livrou lá no Egito, o seu povo? Por que que não está livrando agora, no meio dessa pandemia? E aí, a gente só observa, porque a mídia também só observa, as pessoas que foram acometidas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que foram a óbito, mas a gente dificilmente está olhando quantas pessoas estão livres de tudo isso e que se livraram de tudo isso, né? E que, quer dizer, a mão de Deus está só para controlar aqueles que se salvaram disso e não está para controlar aqueles que partiram para ele. É como o pastor Robson terminou de falar aqui, não foge absolutamente nada. Eu estou fazendo as perguntas, não que a gente... É porque são perguntas que todas as pessoas gostariam de fazer, que estão preocupadas, né? As pessoas não entendem por que que as igrejas fecharam, que as pessoas não podem vir orar, que as pessoas... né? Então tem essas perguntas, essas indagações, pessoas com vontade de chegar até a congregação para orar, porque sabe o poder da oração, mas... Se nós prestarmos atenção, nós vimos aqui que o Senhor, ele não perdeu o controle de forma nenhuma. Quando aqui no capítulo ainda, quando chega aquela praga da saraiva, que está no capítulo 9 também, o Senhor começa a dizer assim, pois eu já poderia ter estendido a minha mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido destruído da terra. Para isso, porém, te mantive, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você vê, Deus, ele tem propósito. Não tem nada que ele faça que não tenha um propósito. O grande problema é que nós queremos entender e compreender os propósitos de Deus sem buscá-lo de verdade nas Escrituras Sagradas. Se nós tivermos com a palavra de Deus em nossas mãos, nós vamos ver que tudo isso tem um propósito. Deus, ele não é o homem, ele não faz as coisas à toa, ele faz as coisas de acordo com... E no começo, pastor Robson, Deus me dizia assim, eu dizia, mas Senhor, por que isso? Ele disse no meu coração, falava o meu coração. Ele disse, se eu não agir da forma como eu escrevi, como eu deixei dito, o meu filho voltará à terra, levar as pessoas que eu quero que leve. Ou seja, tem pessoas aqui que até agora não entenderam, não compreenderam o propósito de Deus, e se ele voltasse agora, essas pessoas não iriam. E Deus, ele diz claramente que ele não se apraz com a morte de ninguém, ele quer que todos se salvem. Então, o que Deus dizia ao meu coração é que ele quer levar muita gente para o seu seio, para o seio de Abraão. Mas do jeito que a terra está, a terra que está com foco totalmente direcionado para as riquezas, para os PIBs, para a soberba, para a prepotência dos governos, dessa forma, dessa maneira, esqueceram que lá no alto tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esperando um povo eleito. E se não fosse assim, ele mandaria o seu filho
e seria frustrada a sua vinda pela quantidade e a qualidade de pessoas que chegariam ao céu de glória. Eu gostaria de ouvir do pastor Robson esse tipo de sentimento que Deus coloca no coração da gente, que estamos a todos os instantes olhando a sua palavra, verificando e observando. Isso mesmo, meu pai. É muito importante que a gente entenda, nesse momento que a gente está vivendo, que Deus, ele tem uma visão muito diferente da nossa. A gente tem uma visão extremamente limitada das coisas. A gente vê o hoje, a gente vê o agora, né? Quando a gente olha para o nosso passado, a gente olha com a visão das lembranças. Quando a gente olha para o futuro, a gente olha com a visão dos desejos, dos sonhos. Só que Deus, ele tem uma visão transcendental. A visão de Deus, ele está olhando isso tudo na mesma ótica. Então, hoje a gente não está compreendendo. Hoje a gente não está entendendo porque tudo isso está acontecendo no mundo, apesar da gente compreender que é cumprimento da palavra de Deus, mas é claro que a gente fica preocupado, angustiado, né? Muita gente já está aí preocupado com como é que vai ser após acabar tudo isso, mas isso é um comportamento natural da pessoa humana. Mas o nosso Deus, ele não só o agora, não só o momento que nós estamos vivendo, Deus está olhando o amanhã. Precisa, através da sua palavra, cumprir o seu projeto, cumprir o seu propósito. E o propósito de Deus, desde quando criou o homem, quando Deus criou o homem, mesmo sabendo da sua queda, Deus já tinha um projeto de salvação para ele. Então, esse tipo de questionamento que nós temos hoje se reflete bastante também na mesma pergunta. Não concluiu, tá? Me ouvindo bem? Agora estou ouvindo. Amém. Então, esse mesmo questionamento que surge hoje é o questionamento como aquele de perguntar por que Deus, mesmo sabendo quem seria Hitler, permitiu que ele nascesse, né? Mesmo sabendo todo o mal que aquele homem faria aos judeus, à humanidade, Deus mesmo assim permitiu que ele nascesse. Isso tudo é consequência de uma vontade permissiva de Deus e consequência da própria pecaminosidade humana. O que nós estamos vivendo hoje, o que o mundo está vivendo hoje, é consequência daquilo que nós mesmos, quando eu falo nós mesmos, estou falando homens, seres humanos, temos plantado. Nós não somos inocentes nessa situação. De maneira nenhuma nós não somos inocentes, porque Deus, ele está nos mostrando que nós precisamos nos arrepender. É verdade. Nós vamos aqui fazer aqui uma pausa um pouco para que a Isabelle louve ao Senhor, né? Nossa live enriquecer mais um pouquinho. Ela vai louvar ao Senhor aqui e a gente parte aí para um segundo bloco, né? Importante para que a gente possa continuar falando desse assunto tão interessante, esse assunto tão importante, porque eu sempre digo o seguinte: a Bíblia, as pessoas querem entender, compreender o porquê, mas eu sempre digo, se você quer ser um cristão, você começa pelo versículo 1 da Bíblia. No princípio criou Deus céus e terra. Aí tem gente que quer saber como foi que criou. Não, ou você crer, ou você não crer. Ou você crer que Ele está no controle de toda a tua vida, então não entregue, não vale a pena tu entregar a tua vida para esse Deus, não vale a pena. Eu sempre digo isso, ou você crer pela fé que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle de absolutamente nada, ou então você, ao invés de estar aqui assistindo a nossa live para saber quem é esse Deus que nós estamos falando, eu acho
programa, porque esse programa, que é o que nós estamos fazendo, é tudo pela fé. É aquela questão, ou tu crê ou tu não crê. As pessoas querem que Deus seja como homem, querem detalhar as coisas de Deus. E isso hoje, nós, em nome de Jesus aqui, nós vamos dissecar um pouquinho sobre este assunto, para que as pessoas entendam que tudo, quando nós falamos do Senhor, nós falamos de um sobrenatural e que Ele revela se Ele quiser. Se não quiser, as coisas ocultas ficam com Ele e nós vamos saber naquele grande dia. Vamos ouvir a Isabela louvando ao Senhor e logo depois a gente vai para um segundo bloco. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Pensar que todo tempo foi só alegria e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu dei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra chorrava pra você beber. Tu lembra do maná do céu, foi Deus. Tu lembra do caminho no meio do mar. Conta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te prender. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado tu será. Eu dou, me exalto, me lava. Eu dou, eu tiro, eu tenho, eu mando, eu faço, eu posso, eu sou. Eu faço matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Se Ele decidiu te abençoar, tá abençoado, aleluia. Ele quem tem o controle de tudo, então acalma o teu coração, aleluia. Oh glória, lembra da nuvem de dia, foi eu fiz pedra chorrava pra você beber. Tu lembra do maná do céu, fui eu. Tu lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te usar. Eu defendo você, eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, milho a eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu faço matar, eu faço
eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai condenar? Isso eu quero te abençoar. Quem vai condenar? Oh, aleluia! Glória a Deus. Pastor Robson, eu lembro que lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés estava ali pelas regiões de Midian, e de repente aparece o Senhor, uma sarça ardente, e convoca naquele momento Moisés para ir libertar o seu povo, porque ele ouviu um clamor do seu povo, né? O próprio Deus ouviu um clamor do seu povo. Às vezes a gente fica achando que já clamamos o suficiente, mas ali há 400 anos clamando, gritando, e no momento certo o Senhor então foi lá e mostrou que o controle era dele, o controle estava com ele. Mas quando Moisés recebeu o recado, Moisés perguntou: Senhor, eles vão me perguntar lá quem me enviou. E o Senhor disse assim: olha, diga que o eu sou o que sou. Quer dizer, às vezes nós queremos colocar adjetivos no Senhor como se ele fosse um ser humano qualquer. E o Senhor chega e diz assim: olha, diga que eu sou o que sou, eu sou. Não precisa você. E quando chega o profeta Isaías, em Isaías 43, 13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, você vê que a Bíblia Sagrada, ela nos dá uma convicção de que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. E eu perguntava: Senhor, se tu estás no controle, a minha pergunta não é só minha, é de muitos que estão agora, nesse momento aqui, nos assistindo. Eu dizia: Senhor, mas se tu está em todo esse controle, essa pandemia continua aumentando o número de mortes, ela continua, e o Senhor me deixava entender e ver, pastor Robson, pode até ser que que a glória dele, ele não dá para outro. Eu vejo que tem muita gente tentando de todas as formas conter essa pandemia. Vários laboratórios no mundo estão trabalhando, gastando milhões, bilhões para conter essa pandemia. E é uma prova tão grande de que isso é um cumprimento da palavra de Deus. É Deus cumprindo a sua palavra para que a sua glória seja contemplada em toda a terra, que o homem até agora não conseguiu, ver as mutações desse vírus, o que ele faz num país diferente do outro país. Quer dizer, é como se você estivesse correndo atrás de um garrincha, atrás da bola, e não consegue de jeito nenhum segurar o homem, porque a cada hora ele inventa um marabolismo. E assim a gente sente que o próprio Deus não vai dar a glória dele. Nós já vimos testemunho de pessoas que foram curadas com chá de boldo, outras com mastruz, outras com cloroquina, outras com ivermectina, outras com azitromicina. Quer dizer, uma maneira infinita de curas, e que você não pode contestar, porque testemunhos são as pessoas que foram curadas, os médicos que curaram essas pessoas, outros curando com plasma, e o que você vê é que os laboratórios, eles não conseguem atestar 100% cada benefício desse, cada maneira de cura dessa aí. E aí é que eu vejo que Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Isso aí, se é ele que está no controle, a glória dele não vai ser de presidente, não vai ser de governador, não vai ser de deputado, a glória é dele. Na hora que nós entendermos isso, não sei se estou errado, mas na hora que nós entendermos isso, se você entender que a glória é dele, se você está amando a ele, aí você vai ver que ele está no controle dessas coisas.
Amém. Isso mesmo. Como eu falei no começo, tudo que Deus faz tem os seus propósitos. Eu costumo dizer que essa pandemia veio como um soco no estômago da humanidade. Essa humanidade que nós temos hoje presunçosa, orgulhosa, vaidosa, né? Uma humanidade que acha que pode viver sem Deus, e observa-se que não adianta ter dinheiro, né? Não adianta ter riqueza, ter bom emprego, ter posição social, não adianta ser uma grande potência mundial, uma grande nação. Nós, seres humanos, somos extremamente frágeis. Estamos nas mãos de Deus, literalmente. Como eu sempre costumo dizer, a nossa vida é uma vela acesa que a qualquer momento Deus pode soprá-la, né? E essa pandemia tem que ensinar a humanidade. Nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos tirar uma grande lição disso, que nós dependemos de Deus, porque só Deus será capaz de nos guardar e de nos livrar e de nos proteger de todo o mal. É isso que nós temos pedido, é isso que nós temos orado, e eu sei que o Senhor está atento à oração dos seus filhos. Não é porque algumas pessoas tiveram as suas vidas ceifadas que Deus não ouviu a oração do seu povo. Ouviu e continua ouvindo. Porém, nem sempre a resposta de Deus é sim. O grande problema é que a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Mas tudo isso é para mostrar que Deus ele é soberano em suas decisões. Deus é soberano em tudo aquilo que faz. O homem pode tentar de todas as maneiras, pode utilizar todos os recursos, mas se Deus disser não, é não e pronto. Se Deus disser sim, é sim e pronto. Então, enquanto Deus não disser ponto final, não acabou essa história. Então, o que nós temos que continuar é clamando ao Senhor e sabendo e continuar crendo, como é o tema dessa live, que Deus está no controle de todas as coisas. Pastor Robson, eu sempre procurei saber com relação ao controle de Deus. Se você prestar atenção, eu fico analisando as coisas com muito cuidado. Essa pandemia começou lá na China, lá na Ásia, e de repente, essa pandemia, o maior medo de todos nós era que ela chegasse no continente africano, arrasando tudo. Por quê? Porque todas as pestes, todas as pragas piores do mundo ancoraram ali no continente africano. Por quê? Porque a pobreza é grande, porque nós vimos que saneamento básico não existe, muito difícil uma doença, uma peste chegar ali e não ancorar e ficar por muito tempo. Tivemos ali o ebola, tivemos ali... Mas olha só como as coisas estão no controle do Senhor. O Senhor, pela sua infinita e gloriosa misericórdia, o continente africano é o que menos foi atingido com o Covid. Parece que Deus disse assim, olha, tu vais pular do continente asiático e dar um pulo lá na Europa agora, vai fazer uma visita lá na Itália, lá na Espanha, que o povo parece que me esqueceu. Ali é onde nós temos o maior país católico do mundo, ele termina perdendo a sua força, porque chega um Covid e arrasa com a Itália, arrasa com a Espanha. E não era isso, ninguém quer isso, ninguém, de maneira nenhuma. Nós queremos é que eles não estivesse ancorado por ali pela Europa. Mas ele dá um pulo de lá, depois ele dá um pulo até o continente americano, continente rico. Veja só como você chega a uma conclusão de que antigamente todos os vírus, todas as pestes, todas as bactérias
ancoravam ali pelo continente africano, mas agora não teve essa história, agora ele deu, parece até assim que pegaram com a mão, não, eu vou lá naqueles continentes que estão muito ricos, mas me esqueceram, porque todo mundo sabe que os Estados Unidos era o país mais protestante do mundo, era o país que orava, que buscava o Senhor, mas hoje não acontece muito isso, né? E então Deus deu uma encostada ali. E aqui no Brasil, a gente, no começo aí, o Brasil fez um carnaval já sabendo que o vírus já estava no Brasil desde fevereiro, do início de fevereiro. Aí fizeram o carnaval, no carnaval desdenharam, blasfemaram do nosso Deus. Tem algo assim, por isso que eu digo, olha, o controle, tem gente que acha que o controle de Deus é só para conter as coisas, mas o controle de Deus é ele dizendo, ei, eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, eu sou um Deus de justiça, sou um Deus de amor, eu sou um Deus de justiça também, então eu estou aqui, e nunca ninguém imaginou, porque no princípio disseram que o Brasil, por ser um país quente, o vírus não ia encostar aqui. Ah não, o Brasil, esse vírus não vai nem ficar aqui, porque com 22 graus de calor ele não resiste, está aí, sendo todos os dias, porque as pessoas, elas acham que o nosso Deus é como elas querem que seja, previsível nas suas atitudes, previsível nas suas ações. O nosso Deus é um Deus que a gente, por mais que espere, ele muda os nossos pensamentos. Ele diz que os pensamentos nossos não são iguais aos seus pensamentos. Então, naquele momento, se o Brasil tivesse resguardado, se tivesse feito o que estão fazendo agora, com certeza o Brasil não estava passando por tudo isso. Mas a blasfêmia é grande e a gente às vezes fica pensando assim, Senhor, nós estamos dentro do Brasil, mas nós não participamos daquilo que muita gente participou no carnaval. Mas o Senhor, ele está mostrando aqui também, mesmo como nós cristãos que somos, a igreja também tem falhado. A igreja precisa se encontrar. A igreja não é aquela igreja que o Senhor está esperando que seja. O Brasil hoje entrou numa era de uma igreja vaidosa, de uma igreja que acha que a polpa que fazem dentro dos grandes templos imitando templos que Deus diz, a própria palavra diz que nunca mais ninguém construiria um templo como o de Salomão. Está na palavra de Deus. Mas de repente a vaidade é grande, nós vamos fazer, nós vamos ter. Então, quer dizer, a nossa crítica, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que se dizem que conhecem a Deus, mas não praticam a palavra de Deus como ela quer que nós pratiquemos. Amém, amém. Muito bom o senhor ter falado disso. Eu concordo plenamente. Desde o início, eu tenho falado que essa situação é um despertamento para a igreja, né? A igreja, com certeza, nos últimos dias, não tem, no todo, evidentemente não estou generalizando, mas não tem agradado ao Senhor. Nós vemos doutrinas estranhas, muita soberba, muito orgulho, doutrina da prosperidade que tem entrado com muita força dentro dos nossos templos, o sincretismo religioso, a mistura, né, o mundanismo entrando dentro da igreja, igrejas que você entra, você não sabe se está entrando dentro de uma igreja ou se é dentro de uma boate, né, cultos que parecem mais shows, né, levitas que parecem mais cantores mundanos, e assim por diante, tem agradado a Deus. E a igreja precisa se despertar, a igreja precisa abrir os seus olhos e se arrepender. Esse momento é um momento de arrependimento, é voltar às primeiras obras de uma igreja viva, eficaz, verdadeira, firmada na doutrina, firmada na palavra de Deus, de homens e mulheres sinceros, de caráter, que honram a palavra do Senhor Jesus, que andam em santidade. Santidade convém à casa de Deus.
Quem sabe Deus não tem permitido tudo isso para que a igreja abra os seus olhos, porque Ele quer voltar e quer achar uma igreja lavada e redimida no seu sangue, uma igreja purificada. Então, nós precisamos aproveitar isso. Eu sempre digo que o inteligente, né, ele aprende com os erros dos outros, né, com seus próprios erros, na verdade, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E o burro, ele nunca aprende. Nós não podemos ser assim, nós precisamos aprender. Pegar toda essa pandemia que está acontecendo, toda essa problemática e tirarmos daqui uma grande lição. Eu, particularmente, tenho sido diariamente cobrado por Deus para um novo posicionamento, para buscar mais, para descer mais, para me humilhar mais. É o momento da igreja fazer isso. E aí, quando nós passarmos tudo isso, teremos uma igreja restaurada, fortalecida para coisas grandes que o Senhor tem preparado para nós. Eu tenho orado muito, pastor Robson, para que a igreja de verdade, ela pare um pouquinho. Nós estamos vendo aí uma quarentena, mas no meio dessa quarentena, hoje eu me mandaram uma notícia que o Ministério Público Federal está investigando aí um pastor de um grande ministério que se expandiu, porque está vendendo feijão, dizendo que o feijão cura e você pode comprar o feijão até por R$1.000. Quer dizer, isso não é a igreja de Deus, isso não pode ser a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, se no meio de uma pandemia dessa, você não parar para se arrepender dos seus maus caminhos, pode ter certeza que o Senhor não vai tirar a sua mão de pesar sobre essa nação. Essa nação precisa entender. Essas igrejas precisam entender. É uma ganância desenfreada. É algo assim que a gente não... Meu Deus do céu, eu olhei ontem um louvor, uma coisa mais linda, na Igreja Assembleia de Deus Missão de Recife, que eu já tive a oportunidade de entrar ali. Coral lindo, um jovem pregando a palavra do Senhor. É algo assim que a gente fica, meu Deus, quando é que nós vamos ver novamente essas igrejas que não estão em interesse apenas financeiro, quer dizer, e o pior, pastor Robson, é que mesmo nós sabendo que nós temos muitas igrejas sérias que ainda ralam, pastores que estão aí chorando, pastores que vão passar uma dificuldade tão grande, mas pastores que têm um coração voltado para as obras de Deus, voltado para as obras do Senhor, e por causa dessas coisas que acontecem lá nos grandes ministérios, termina todo mundo colocando no mesmo saco todo mundo, e não é verdade isso. Nós temos pastores homens que Deus diz assim, olha, eu já tenho uma cadeira para você lá no meu céu de glória. Nós sabemos que tem pessoas assim. Eu louvo a Deus, um testemunho um dia, eu tive a condição de presenciar, eu era da AME, e o governador Jackson Lago era o prefeito na época, não era crente, mas aí tinha os pastores perto dele, e acharam de condecorar os grandes pastores da cidade de São Luís. Naquele tempo, o pastor Capitolino Amorim, que era da Primeira Igreja Batista, os grandes pastores, e acharam de condecorar. E um desses pastores, ele morava lá na rua São Pantaleão, antigo, já jubilado há muito tempo. Ele era pastor da Presbiteriana Independente de São Luís. Aqueles pastores que quando você falava no nome deles, a gente via o próprio Deus na vida deles. É desses pastores que eu estou falando. E nós chegamos lá, uma comissão, né, da AME, para convidá-lo para receber a condecoração. Ele nos recebeu muito bem, deu lá uma aguinha gelada para a gente, mandou sentar, e nós conversando, e olha, o governador Jackson Lago vai condecorar os pastores, eram 5 pastores antigos de São Luís, e vão receber lá no Colégio Batista, e ele deixou a gente conversar, e depois ele disse assim, meus amados, eu quero dizer a vocês,
Muito obrigado pela visita, principalmente dos homens de Deus aqui na minha casa. Mas eu quero dizer para vocês que a minha medalha já está no céu me esperando. Eu não preciso que os homens coloquem uma condecoração, porque eu sei o Deus que eu servi durante a minha vida. Meu Deus, naquele momento, oh, aleluia, naquele momento, eu me transportei para aquele homem de Deus. Senhor, eu quero chegar nesse estágio que esse homem chegou, porque isso é Deus na vida. E ele recebeu bem, mas disse, eu não preciso de medalhas na terra, porque o meu Deus já está me esperando com a minha no céu. E isso, você imagina, eu quero dizer que eu hesito muito quando eu vejo assim, as pessoas querendo me homenagear. Eu fiquei aqui vários dias, vários meses pensando, porque eu tenho um amigo, meu amigo de infância, nós criamos junto, que é o deputado César Pires. Muito meu amigo, nós nos criamos junto em Codó, menino de rua, e ele, conhecendo a minha vida, ele botou em votação a medalha Manuel Beckmann da Assembleia Legislativa do Estado, que é a medalha mais importante dada às autoridades lá. E naquele momento ele colocou lá e votaram e eu teria que receber. Eu passei quase 6 meses para dizer para ele se eu iria buscar essa medalha ali, porque eu não me sentia, né? Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para que eu pudesse pregar a palavra do Senhor aqui. Mas eu fui depois de 6 meses, porque ele disse, já foi votado, já está aqui e tal, e eu não fiz caravana, não fiz nada para ir receber essa medalha. Fui eu, minha família, chegamos lá, recebemos a medalha e pronto. Porque, na realidade, pastor Robson, nosso galardão tem que estar no céu, meu irmão. Tem que entender que o nosso galardão é no céu de glória. E eu tenho certeza que nós estamos aqui sem nenhuma hipocrisia, esperando morar no céu. E se Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe quem é que está falando a verdade para com Ele. Amém. Amém, pastor Eudes. Eu louvo a Deus por isso. E é o que a gente tem que rogar ao Senhor para que a gente permaneça e para que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração quebrantado, um coração disposto a fazer a sua vontade. Nós somos aqui servos, com a maior lição que Jesus ensinou no seu ministério. A vida humana não faz sentido se não for para servir ao próximo, para ser útil para as outras pessoas, para cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como Cristo nos amou. Então, nós precisamos sim, é muito importante falar disso. Nós estamos falando de que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Realmente, né, a gente recebe porque a gente está honrando ali uma honraria de alguém que nos ama, que tem uma consideração por nós, mas a glória a gente sabe que é para Deus. Tudo que acontece através de nós, de Deus. Se alguém é curado, se alguém tem a família restaurada, o casamento restaurado, através da nossa vida, nós somos um instrumento que Deus usou. Mas a glória continua sendo de Deus, a honra continua sendo de Deus, a exaltação continua sendo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que a igreja entenda isso, que a igreja compreenda isso, e que nesta problemática toda a gente volte para Deus. A gente se humilhe cada vez mais diante do Senhor, e eu tenho certeza que Deus irá nos responder de maneira tremenda as nossas vidas. Vamos ouvir aqui mais uma vez a levita Isabelle. Eu quero dizer para o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, o Instagram ele tem um tempo limite de 1 hora, né? Quer dizer que se sair e entrar de novo será outro vídeo, né? Mas o Facebook vai continuar. Então você pode passar para o Facebook, Eudes Raulino, você depois que
o Instagram encerrar, porque eu e o pastor Robson vamos continuar conversando aqui pelo menos mais uns 10, 15 minutos após 1 hora. E vamos então ouvir a Isabela. Isabela, eu quero um louvorzão aí bonito. Né? Vamos nos inspirar aqui. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Escuta, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Para alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Meu filho, eu vou te honrar. Creia que Ele vai te honrar, aleluia. Persevere na palavra, persevere, aleluia, glória. Aleluia. Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir, quando tudo te faltar. Esse cenário, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo, a glória. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Pastor Robson, eu sei que
nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós temos também que convir que mesmo as pessoas sendo crente, nas horas das grandes aflições e dificuldades, elas terminam esquecendo que tem um Deus que está no controle. Mas eu entendo que quando acontece isso, é porque você não enraizou essa fé de que Ele está no controle de verdade. Deixa eu dizer, Deus às vezes, Ele quer que a gente cometa assim umas loucuras que dá certo, com Ele dá certo. Às vezes com o homem não dá certo, mas com Ele dá certo. Porque aí a gente entende e compreende que Ele está no controle. Eu contei outro dia que, certo dia, eu lá em casa estava como se eu tivesse assim, destino, e aquilo não passava, cada hora aumentava, eu suava frio, né? Eu estava do lado, desci, fiz chá, tomei, e de repente nada daquilo melhorava, eu estava sufocado, e de repente eu, deitado ali, me lembrei de algo assim: Senhor, é o seguinte, Tu dizes que está no controle da minha vida, eu tenho promessas tuas, não de homens, mas eu tenho promessa do Senhor, né? Não, ainda está no Instagram, tá? Então, eu peguei ali aquela dor imensa, nenhum chá, nada parou, e eu me enrolei no edredom e disse para Deus: Senhor, é o seguinte, eu não tenho mais nada a fazer, estou suando frio, a dor é intensa, não sei se é diverticulite, alguma coisa assim, mas se está no controle, a minha vida está no teu controle, que morrer pela manhã, vão me achar morto aqui e vão me enterrar. Mas se eu sei que minha vida está no controle das tuas mãos, então aí tu vai ver o que que faz. E para minha surpresa, não é que eu acordei de manhã, bonzinho, e eu digo assim, meu Deus do céu, porque tem hora, pastor Robson, é isso que eu quero que nós transmitimos isso, venhamos transmitir isso àqueles que estão nos ouvindo. Tem hora que é necessário a gente fazer uma de meio maluco e crer mesmo que as coisas do Senhor, elas são verdadeiras, a sua palavra é verdadeira, Ele não deixa cair uma folha sequer, que Ele não venha observar. Ele diz que não tem um fio de cabelo na minha nem na tua cabeça, que Ele não saiba. Então veja só, tem hora que a única coisa que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que são ovelhas nossas, é que acredite, entregue mesmo a tua vida, o controle de tudo aquilo na mão do Senhor, porque se Ele não tiver a solução, ninguém terá. É necessário que, não quer dizer que você não vá fazer nada, não. Entregue de verdade, que até as soluções Ele vai fazer com que você tenha, Ele vai te dar, Ele vai fazer algo tremendo, porque você confiou nele. É importante isso, a confiança no Senhor. Saber que Ele está no controle é você ter convicção de que a solução, se vier pela mão do médico, Ele vai te mandar lá. A solução vem para você fazer um exame, Ele vai enviar você lá. Ele não dificulta as coisas. Pelo contrário, se você entregar de verdade na mão dele o controle de todas essas coisas, pode ter certeza que ele vai dar uma solução para o teu problema e para o meu problema, inclusive pessoas que estão nos ouvindo em casa, que estão acometidas pelo Covid. Eu quero que você entenda, entregue de verdade, falando aqui da boca para fora não, entregue de verdade o controle da tua vida para o Senhor. De repente Ele manda um simples chá, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém, pastor Robson? Amém, amém. Glória a Deus por isso, meu pastor. Verdadeiramente é isso. Quantas vezes Deus ele vem para provar a nossa fé, né? Para provar
se verdadeiramente estamos confiando nele. Como eu disse na outra live, às vezes quando está tudo bem, quando está tudo naquele mar de calmaria, a gente acaba esquecendo do Senhor. E aí a nossa fé vai ser provada para ver se verdadeiramente a gente confia nele, se verdadeiramente a gente está firmado nele. A gente não deve esquecer de que certa feita Jesus, após fazer um milagre extraordinário, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, ele despede os seus discípulos que entram num barco. Aquele barco é acometido ali de uma grande tempestade, né? Os discípulos ficam desesperados, né? Amedrontados, quando Jesus vai se aproximando, andando pelas águas, e a palavra de Jesus para os discípulos: ó, não temais, sou eu. E a Bíblia diz que depois, com uma palavra, né? Com uma palavra, aquilo tudo passou. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos: não temas, eu estou aqui, eu estou no controle, não se preocupe, eu não abandonei vocês, eu não desamparei vocês. Mesmo que muitas das vezes pareça que Deus está calado, que o céu está de bronze, que Deus não está nos ouvindo, nós estamos vivendo uma aflição, uma dificuldade, né? É palavra de Deus para o seu coração nesta noite que está nos ouvindo. Deus está no controle da sua vida, meu querido. Deus, ele não perdeu o controle. Deus está no controle e ele vai te abençoar, ele vai te dar resposta, ele vai trazer solução para a sua vida, mas você precisa crer. Você precisa confiar. A sua fé está sendo provada porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E para que estes propósitos que são grandes aconteçam, ele vai precisar te fortalecer. E o que nos fortalece são as provações, são as dificuldades, são as lutas, são os problemas. Então, cresça no meio de toda essa dificuldade, aprenda, amadureça, entenda que você precisa e depende de Deus e deve confiar nele verdadeiramente. E ele te dará a resposta, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, e ele está no controle sim da nossa vida, da vida da igreja, do povo de Deus, e em breve nós estaremos reunidos para fazer o nosso culto de ação de graças, porque ele fez grandes coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Pois é, e eu tenho aí muitos irmãos, né, que estão naquela expectativa, que ficam, né, pastor, será se isso é... Olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Se você entregou tua vida ao Senhor, faça com que, na realidade, o controle seja dele. Agora, o que eu vejo aqui, pastor Robson, é que tem pessoas que parece que não entendem o agir de Deus, o propósito de Deus, e termina endurecendo o coração. E veja só, quando a gente vai lá para aquelas pragas do Egito, a gente não entende as coisas. Porque Deus pega e chama Moisés, Moisés vai lá que eu ouvi o clamor do meu povo, o meu povo está gritando, está clamando, está na escravidão, e eu quero que tu vá lá e liberte o meu povo. E Moisés, mas ele diz, quando chega lá, Moisés começa a falar com o faraó, o Senhor diz assim, não, mas eu vou endurecer o coração dele. Agora dá para você entender como é que Deus vai endurecer o coração de faraó quando ele pega um servo dele e manda lá libertar o povo. Que negócio é esse, Senhor? Quer dizer que eu venho aqui para libertar o teu povo e tu, ao invés de amolecer o coração do homem para libertar o meu povo, tu endureceste. E aí você tem que entender como os propósitos de Deus, às vezes, a gente não compreende, não entende. Era necessário que aquele coração de faraó fosse endurecido. Primeiro propósito é que aquele povo de Deus que estava ali, há 400 anos, acho que mais de 100 sem adorar o Deus de Israel, sairia dali tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Sabe quando é que aquele povo ia mudar? Era necessário eles verem em Moisés a glória de Deus. Era necessário que eles entendessem que quem estava tirando ele daquela escravidão era o próprio Deus. Não era Moisés, não era Arão. Quem estava tirando ali era o próprio Deus. Então veja só, o próprio Deus
fez endurecer o coração. O primeiro propósito é para que o povo dele entendesse: olha, quem está tirando vocês daí sou eu. O controle daqui para frente é meu. Então vocês vão... porque eu ainda vou colocar vocês num deserto. Lá não vai ter nada. Lá não vai ter nem como vocês se orientarem. Mas eu vou mostrar para vocês que eu vou botar lá uma nuvem durante a noite. E de dia eu vou botar aquela orientação para que vocês não se percam. Era necessário, mas ainda tem gente, pastor Robson, que está no meio dessa pandemia, que está tratando como se fosse, né, está ali com medo, mas na hora que passar a pandemia vai agir da mesma forma, vai endurecer o coração, ao invés de estar amolecendo o coração, está endurecendo o coração, mas essas pessoas têm que verem o resultado de Faraó e a sua tropa. Verdade. Porque Deus tem uma hora que ele diz assim, ó, eu fiz tu endurecer o coração, mas eu esperava que você tivesse um limite. Porque Deus, ele te dá o livre-arbítrio para um limite. Tem hora que você pode até estar com o coração duro, mas de repente você diz, não, mas agora eu vou ter que amolecer, vou ter que humilhar. Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer a vontade de Deus. Porque sem humilhação, ninguém faz a vontade de Deus. E naquele momento, Deus precisava mostrar, e Deus está mostrando. Você que está nos ouvindo agora, preste atenção, faça um concerto. Deus diz assim, louvado seja o nome do Senhor, eu não vou levar em conta o tempo da tua ignorância. Deus está dizendo para mim, dizer esse versículo do capítulo 17, versos 30 de Atos dos Apóstolos. Eu sou Deus e não levo em conta o tempo da tua ignorância, mas eu quero que todos se arrependam. Está na hora, pastor Robson, das pessoas começarem a se arrepender, porque senão o seu final será como o Faraó e a sua tropa do Egito, que continuaram perseguindo as coisas do Senhor. É verdade, meu pastor. Infelizmente, a gente vê ainda muitas pessoas que num momento como esse, portas do seu coração para Deus, atribuem a Deus a culpa e não conseguem reconhecer a glória de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E a gente vê a história na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, que Deus de maneira a corações a Ele faz as suas promessas. Grande homem como fez, mas em nenhum momento Deus diz que livraria ele das dificuldades, que livraria ele dos problemas, das situações que eles enfrentaram, mas a promessa ainda estava de pé. Então, meu querido, você que está ouvindo essa live nesta noite, não endureça o seu coração. Talvez você pense assim, Deus está me punindo, Deus não está sendo justo. Deus, ele é justo. Deus, ele é maravilhoso e verdadeiro, meu querido. Deus está lhe ensinando e Deus está abrindo os teus olhos para que você se arrependa e para que você tenha uma oportunidade de reconhecer a glória dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se José, quando foi lançado naquele poço, quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos, quando foi para a casa daquele homem lá e foi acusado de adultério, já pensou se ele tivesse murmurado? Já pensou se ele tivesse endurecido o coração dele, se ele tivesse reclamado, murmurado contra Deus? Difícil que nós estamos vivendo. Não murmure, não reclame, não atribua a Deus a culpa por todo esse problema que está acontecendo na humanidade e na sua vida. Deus não é culpado. Se tem um culpado das coisas ruins que acontecem em nossas vidas, somos nós mesmos. E como disse o pastor Eudes, nós temos que nos humilhar diante de Deus, colocar a nossa vida no altar, na presença do Senhor, endireitar os nossos caminhos, porque lá do outro lado tem terra prometida, tem terra que emana leite e mel, tem trono como Deus deu
para José, porque ele é fiel e cumpre todas as suas promessas, mas ele quer cumprir as promessas na vida de quem verdadeiramente confia nele. E pastor Robson, e a questão quando eu disse assim que Deus está no controle de todas as coisas, porque ele nunca chamou ninguém que não fizesse uma promessa. Todos nós, quando somos chamados à presença de Jesus, quando alguém nos convida para aceitar Jesus como nosso Salvador, nós já vamos com a promessa de salvação, de chegar na Nova Jerusalém, de chegar na terra prometida. Mas quando você endurece o seu coração, que você não se humilha, você vê que tem gente dura, tem gente que é terrivelmente dura e que tem promessas, né? A gente sabe, às vezes a gente fica até assim, Senhor, por que tu estás mandando eu pregar para aquela pessoa? Porque aquela pessoa desdenha do meu Cristo, aquela pessoa não quer nada com o meu Cristo. Aí de repente eu me transporto para a palavra do Senhor, quando foi preciso 10 pragas e uma praga de morte, e assim mesmo o faraó ainda perseguiu o povo de Deus. Então, está na hora, meus queridos irmãos, de você primeiramente lembrar das promessas que Deus fez a ti. Eu geralmente, quando eu estou no nosso foco, eu digo, Senhor, é agora que eu vou. Ele diz, não, tu te lembra daquela promessa que eu fiz? E ali me sustenta, me fortalece, né? Então eu não posso vacilar. Nós não podemos vacilar, porque as promessas do Senhor estão de pé. Então nós queremos aqui agradecer, acompanhando o pastor Egon Robson, é uma pessoa bastante sábia e só enriqueceu essa live aqui, e nós estamos felizes com a produção. Sabemos que a nossa internet não é só a internet de São Luís toda, está meio complicada, né? E a gente fica assim mas na medida do possível, nós estamos melhorando a produção, muito boa aqui, nós estamos com a produção, e temos certeza que você que está aí vai ouvir mais as saudações final aí aí está certo. A saudação final do nosso querido pastor Robson, né, pelo Facebook. Ele pode colocar mais alguma coisa e no final nós vamos nos despedir e com mais um louvor da Isabelle. Mas pastor Robson, fique à vontade, agradeça a todos aqueles, eu quero agradecer a todos aqueles que curtiram aí a nossa live, e eu tenho certeza que nós vamos ter mais outras e outras, porque Deus está colocando no meu coração que mesmo que passe a pandemia, nós vamos fazer mesas redondas com discussões desse tipo. É importante para enriquecer, né, o evangelho do Senhor Jesus. Vamos levar um evangelho sério, um evangelho que venha converter de verdade as pessoas. E fique com o pastor Robson agora as saudações finais desses comentários que fizemos aqui. Amém, meu pastor. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez por este convite, me sentir lisonjeado, honrado por poder estar participando deste debate, desta reflexão importante para estes dias que nós estamos vivenciando. A internet tem sido uma ferramenta que a igreja tem usado para continuar transmitindo a palavra do Senhor Jesus. Agradecemos a todos que comentaram, que estão vendo esta live, este momento de adoração a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele nos impulsionou, o Espírito Santo nos impulsionou para falar ao teu coração nesta noite. Continue orando por nós, continue orando pelo Ministério Assembleia de Deus Fogo Santo, pela Igreja do Senhor, e eu creio que em breve nós poderemos estar juntos para cultuarmos ao Senhor na casa de uma vez. Enquanto isso, continue firme, Deus está no controle sim, e Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, eu quero aqui também mandar o meu abraço, o meu cheiro, as minhas netas, a minha nora, Joelma, que eu sei que está aí ligada, intercedendo pelo maridão, como é bom, Amém. Né? E na próxima live eu quero ver ela cantando aqui junto com ele. Eles cantam muito, não sei nem se ele não queria cantar um pouquinho com ela aí, né? Para poder a gente mais
tenho certeza que se ela quisesse, dispusesse aí, era uma bênção, né? Mas Amém. na Nós hora vamos que preparar ela... o playback para que na próxima vez a gente cante junto. Ok, muito bem. Então nós vamos aqui, eu quero também agradecer a todos aqueles que estiveram conosco aí, nos acompanhando. Nós vamos encerrar com a levita Isabelle Gonçalves, né? E que amanhã nós estamos com o pastor Felipe aqui. Mais tarde nós temos, eu vou ver o tema aqui com ele para a live de amanhã. Pastor Felipe amanhã vai estar aqui conosco mais uma vez, né? Ele ficou muito orgulhoso porque a live dele deu 433 comentários, né? E até agora, né, foi a live sábado que mais apareceram aí as pessoas para compartilhar, né? Mas Deus, hoje ele está aqui, mas não entendi, ó. Pastor Felipe é uma potência, rapaz. É uma potência, é isso aí. Ele como é que se faz no Facebook? A gente tem que para aumentar o tanto de gente que participa? Hein? Ele compartilhou e ele... Eu não sei o que ele fez, eu sei que deu gente que... Mas glória a Deus por isso. Mas eu acho que deu muita gente porque as pessoas queriam conhecer a Isabelle, não conheciam, aí começou ela cantando, né? Ele trouxe logo a Isabelle, né? E que Deus abençoe. Vamos então ouvir a Isabelle e quero dizer para vocês, boa noite, Deus abençoe, que possa você ficar agora só com o louvor, que Deus abençoe, meu abraço aí, um beijo no coração de todos aqueles que nos acompanharam, e por isso, Deus abençoe. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.